Primeiro tempo bom, né? A gente teve a maior parte do domínio do jogo. No segundo tempo eu achei que a gente desorganizou um pouco. Pesa também o lado emocional, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, para que os atletas não percam a confiança, né? Que a gente não queira, de repente, resolver as dificuldades do jogo sozinhos, e sim como uma equipe. E isso daí também entra a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de pensar, e principalmente dar esse respaldo aos jogadores para que a gente possa fazer a nossa parte dentro de campo, dentro de um equilíbrio, dentro de uma filosofia e principalmente dentro de um trabalho que já iniciou, né, quando eu cheguei, e eu espero que os resultados apareçam o quanto antes. É o Audax amanhã. A gente não meta jogo a jogo. Cada jogo para nós tem que ser uma decisão, né? Tanto a pontuação ela pode matematicamente nos levar a sonhar uma classificação, como também pode nos causar uma dificuldade para fugir do rebaixamento. Então, a nossa meta é jogo a jogo. Isso eu já passei para os jogadores e vou bater nessa tecla até o final do campeonato. Cada jogo para nós tem que ser uma decisão. A ideia inicial é essa, é até o final do ano, com a possibilidade de renovação, como a gente já havia conversado. E é óbvio que o tempo ele é curto, né? Ele é um pouco apertado, mas a partir do momento que se trabalha, independente da quantidade de dias a se trabalhar, é natural que se o trabalho for bem feito, a evolução ela vai acontecer, né? Lá no Foz a gente se apresentou dia 3 de janeiro, estreamos dia 17, se não me engano, 17 ou 21, e fomos a última equipe do interior a se apresentar e conseguimos os resultados em cima daquilo que a gente já havia trabalhado desde o começo da temporada, em cima da nossa filosofia, em cima dos jogadores acreditarem no que estão fazendo, em cima de um desafio muito grande também. Era uma equipe que não vinha de bons resultados nos outros campeonatos, mas a partir do momento que você acredita no teu trabalho, e os jogadores principalmente acreditam nesse trabalho, o resultado, eu acredito que ele aparece com mais rapidez do que se a gente tiver insegurança ou dúvida naquilo que a gente faz. E isso eu nunca tive na minha vida. Me preparei durante um bom tempo, não só como ex-atleta, mas também como um profissional dentro do futebol, como treinador, e eu acredito que a gente pode contribuir de uma maneira bem grandiosa, vamos dizer assim, para que as coisas possam fluir dentro de campo. Acompanhei sim, o Campeonato Paranaense lá da primeira divisão é um campeonato difícil, onde muitos jogadores oriundos aqui da Série A2 estão lá disputando também. Inclusive no nosso time tinham jogadores que já tinham disputado ano passado o Campeonato Paulista aqui, e a gente acompanha. Hoje em dia a informação está muito acessível, né, de todo mundo. Hoje você pode fazer um levantamento de qualquer jogador, ter acesso ao material dele individualmente, não só em questão de jogos, né, coletivos ou coisa parecida. A gente vinha acompanhando porque é um campeonato que passa na TV, é televisionado, é divulgado. E a partir do momento que iniciaram as conversas, a gente automaticamente direcionou o levantamento do elenco, né? Dos jogadores que aqui estavam, as situações, o momento, enfim, tudo aquilo que a gente poderia levantar de dados dos jogadores. E alguns a gente também conhece. O mundo do futebol ele parece muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno. A informação que a gente tem lá no Paraná, vocês têm aqui, tem lá na Bahia, tem lá em Manaus, enfim. É um mundo que a gente circula as notícias, né? Então a gente já vinha conversando e também já vinha pesquisando e indo atrás de informações que a gente não tinha no momento, mas que agora a gente tem. A princípio não, né? A gente, até por respeito aos profissionais que estão aqui, a gente precisa dar uma sequência, uma oportunidade, talvez de 1, 2 jogos para alguns jogadores que estejam sendo questionados, e a gente sabe que tem jogadores nessa situação, precisa dar confiança para o grupo, né? E até pelo número limitado de vagas em aberto, a gente tem que analisar com muita tranquilidade dentro das possibilidades da Portuguesa, né? Para não sair dessa política do clube, que é procurar também manter uma estabilidade financeira dentro das possibilidades no momento. Então a gente conversou, sabe de algumas necessidades, também passei algumas ideias de jogo que de repente a gente precise de uma ou outra peça,
mas não especificamente do estado do Paraná. De repente a oportunidade do mercado ela pode ser maior numa região do que aonde a gente estava. Então a gente conversou com a diretoria, passaram também algumas situações de alguns jogadores que de repente não estavam sendo tão aproveitados no momento, mas que estão à disposição. E eu quero também observar esses jogadores durante alguns treinos, conversar com eles, conversei com eles já pessoalmente, alguns deles pessoalmente, e a gente vai aproveitar principalmente o que tiver já à nossa disposição, e aí com calma a gente vê na sequência quais são as necessidades. É claro que a gente vai procurar ter uma singularidade ou uma similaridade para aquilo que seja benéfico para a Portuguesa, mas como o professor João falou, uma coisa é diferente da outra, né? No momento, claro que não a qualquer custo, não de qualquer maneira, principalmente nessa primeira fase, a gente precisa voltar a vencer e ter bons resultados, mas quando você pensa em vencer de qualquer maneira, te leva à desorganização, te leva a um desespero, te leva a de repente, você está mais próximo do mau resultado do que do bom resultado. E isso eu conversei com o elenco na apresentação, achei que no segundo tempo contra o Nacional a gente desorganizou muito, a gente abriu a possibilidade de vencer, mas também abriu muita possibilidade de perder o jogo. E esse equilíbrio a gente tem que manter, independente da situação extracampo, independente do momento do clube. Não fomos nós os responsáveis diretos pela situação que a Portuguesa vive no momento, e isso eu passei para eles, para que a gente possa separar bem essa situação extra-campo e de campo, dentro das possibilidades. É óbvio que tudo que acontece extra-campo a gente sabe, a gente escuta, as pessoas vêm e passam para a gente, mas a gente tem que ter um equilíbrio muito grande dentro de campo. Independente do tempo, independente da duração da competição, independente se eu vou ficar aqui um ano até o final do contrato ou não, esse equilíbrio ele tem que ser mantido. E aí cabe a mim manter esse equilíbrio, principalmente com os jogadores, que em alguns momentos a gente está tentando resolver as coisas, como eu falei, de maneira individual, para querer mostrar, dar uma resposta para todos, que a gente está brigando, está lutando, e como eu falei, essa desorganização a gente vai procurar corrigir para que não aconteça nas partidas sequentes aí. Sim, conversamos não especificamente sobre uma posição, mas trocamos ideia, Até eu dei início a essa conversa, dei essa abertura, entre aspas, para que a gente pudesse trocar uma ideia e chegar a uma conclusão juntos, para que a gente pudesse achar uma solução. Então, são situações que a gente sabe, que a gente entende também dessa maneira, mas ao mesmo tempo tem jogadores que estão no departamento médico, que a gente espera que voltem e possam contribuir, jogadores que a gente conhece a característica que podem ser aproveitados nessa posição. Então, uma coisa que a gente conversou foi sobre isso, e outra coisa que eu passei é que a gente não pode também ir para o desespero, e cometer os mesmos erros que foram cometidos anteriormente, em relação a rendimento de jogador. Você de repente ir atrás no mercado de um jogador que está 2, 3 meses parado, não vai resolver o nosso problema. Ele vai ter que entrar em forma, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter uma série de coisas que levam tempo no futebol e que a gente não tem esse privilégio. Então, se tiver a possibilidade de reforçar uma ou outra situação com jogadores que venham, não digo para ser titular, mas que estejam à disposição quase que imediatamente, aí é bem-vindo. Mas caso contrário, não adianta a gente também entrar no desespero e trazer jogador de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que vai resolver uma carência nossa. E também entra aí a minha responsabilidade. Talvez essas carências elas possam ser supridas na maneira de jogar, na maneira de entender, que eu entendo futebol, jogadores que de repente exerçam uma função que não necessariamente sobrecarregue um ou outro setor, e sim a gente tem uma visão mais ampla, do que o 9 tem que fazer o gol, tem que ser o artilheiro, ou o meio campo tem que ser, o 10 tem que ser o jogador que faz o lançamento de 80 metros, isso limitar muito, eu acho, uma maneira de se jogar. Então a gente procura dentro do elenco algumas situações, e como eu falei, tem jogadores também que a gente espera que já estejam à disposição, que estavam aí lesionados e
que também vão abrir uma possibilidade maior de mudanças na equipe.